Nós vamos dar sequência. Eu vou pedir para o irmão abrir a Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir. Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 11. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele, esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre um encontro inesquecível. Um encontro inesquecível. O texto que nós lemos nos mostra o que acontece após Jesus passar pela cidade de Cafarnaum. Jesus ele acabara de realizar um milagre em Cafarnaum, com a cura do servo do centurião. Se o irmão voltar alguns versículos, a partir do versículo 1 do capítulo 7, vai nos relatar esse registro, corrigindo esse registro. E Jesus, no dia seguinte, ele caminha em direção a Naim. De Cafarnaum a Naim, com os seus discípulos, ele viaja e ele está acompanhado de uma grande multidão. E a jornada de Cafarnaum a Naim, ela era um tanto quanto longa, porque uma cidade tinha de distância da outra cerca de 40 quilômetros. E Jesus, após terminar o milagre do servo do centurião, caminha com essa grande multidão, os seus discípulos, 40 quilômetros. Jesus caminha em marcha acelerada para chegar a essa cidade o quanto antes. Mas por que tanto esforço? Mas por que tanto empenho de atravessar a distância entre Cafarnaum e Naim? Caminhar 40 quilômetros sem que ninguém pedisse a Jesus, sem que ninguém exigisse isso dele. A resposta é simples. Havia em Naim uma mulher de luto. E apesar do nome Naim no hebraico significar agradável, a cidade, como também aquela mulher, principalmente aquela mulher, não estavam passando por um momento tão agradável assim. Naim significava agradável em hebraico. Significa, aliás. Mas apesar do ambiente significar agradável, o momento não era agradável. Aliás, não era a primeira vez que aquela mulher passava por um momento de dor, de luto, pois já havia perdido seu esposo. E agora, novamente, ela sente o gosto amargo da perda e passa pelo mesmo processo de cortejo fúnebre. E aquela cidade que era para ser agradável estava para ser palco pela segunda vez de uma perca tão dolorosa. Porque ela perde primeiro o seu marido, depois ela perde o seu único filho.
Mas Jesus está chegando. E ela sabia da dor daquela mulher. Como também não só chegou para consolá-la, como também ele chegou para resolver o problema dela. Porque Deus é pai dos órfãos e é juiz, defensor das viúvas. Está registrado em Salmo 68, versículo 5. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus no seu lugar santo. Após quase um dia inteiro de caminhada, Jesus está chegando a Naim. E a porta da cidade de Naim vai ocorrer, no mínimo, 3 encontros. A porta da cidade de Naim vai ocorrer, no mínimo, 3 encontros. Se o irmão quiser tomar nota, o primeiro encontro é um encontro entre 2 grupos. O versículo 11 e 12 que nós lemos. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. O primeiro encontro que nós temos é o encontro entre 2 grupos. Jesus está chegando à cidade de Naim. Na entrada da cidade ele se depara com uma multidão que vem em sentido oposto. O oposto ao sentido que Jesus estava caminhando, e a multidão que vem contra, ou no sentido contrário a Jesus, é um cortejo fúnebre. E o morto que está no esquife, que é algo parecido com uma maca, não é um caixão fechado, é algo parecido com uma maca, é um jovem, dizem os historiadores, de aproximadamente 20 anos. Quando Jesus chega no momento certo, porque Jesus nunca chega nem antes nem depois do necessário, ele chega quando é preciso chegar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que no tempo oportuno nós encontramos socorro nele. Havia um contraste enorme entre os 2 grupos. Um grupo acompanhava Cristo, outro acompanhava a viúva que estava de luto por seu filho. Um grupo acompanhava Cristo para a cidade e outro grupo acompanhava a viúva para o cemitério. Um grupo acompanhava o autor da vida e o outro grupo acompanhava o recém-falecido até o local de morte. Um grupo celebrava a vida e as bênçãos do Senhor, enquanto o outro grupo estava de luto juntamente com a viúva, pranteando com ela pela morte do seu único filho. Então nós temos um contraste tremendo entre os 2 grupos, um grupo de morte, outro de vida, outro celebra, outro pranteia, outro vai com Cristo rumo à cidade, outro vai com o defunto rumo ao cemitério. E quando nós trazemos isso para o sentido espiritual, cada um de nós se encontra em um desses 2 grupos. Cada um de nós está acompanhando alguém, seja o defunto para o cemitério, seja Cristo para a cidade. Alguns estão no grupo do luto, pois estão mortos em seus próprios pecados. E não creem em Cristo como sendo Deus e Filho de Deus. E em João capítulo 3, versículo 36, diz que aquele que não crê no Filho aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E é interessante refletir a respeito disso, porque à vista humana, o pecado é tão atrativo à carne que parece ser bom, parece haver vida. Quando a carne abre os seus olhos para o pecado, ela abre os olhos para o pecado como o pecado sendo algo agradável, atrativo, nutritivo, fortalecedor, realizador. A carne tem a tendência de olhar para o pecado como algo que supre a necessidade do homem,
quando na verdade não. E em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, diz que há caminhos que para o homem parece direito. Parece direito. A palavra direito aqui ela vem do hebraico yashar, e ela significa reto, honesto, significa correto, direito, plano. A Bíblia está dizendo que há caminho que para o homem parece ser reto, parece ser correto, parece ser honesto, parece ser direito, parece ser plano. Mas o final é caminho de morte. Mas se nós crermos em Cristo, Ele nos dará vida. E João capítulo 10, versículo 10 diz que a vida é vida com abundância. A palavra abundância vem do grego perissos, que significa que excede algum número, ou medida, ou necessidade, mais do que o necessário, que excede abundantemente. Quem caminha com a multidão que vai para a morte, acaba com a vida em falência. Mas quem segue a Cristo, quem caminha com Cristo, quem vai atrás de Cristo, tem vida e vida com abundância. O que é ter vida com abundância? É ter vida suprida pela graça de Deus sem medidas. Significa dizer que quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo se estabelece em nós, quando Cristo reina sobre nós, nós temos muito além daquilo que nós precisamos, porque Ele nos supre abundantemente. O escritor da Epístola aos Filipenses, Paulo, salvo engano é Filipenses, ele diz, ou Efésios, ele diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, seguir a Cristo é ter a sua necessidade suprida sem nem ter a necessidade de falar, porque Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Isso significa que quem tem comunhão com Deus, quem anda de mãos dadas com Deus, quem caminha com Deus, não precisa ficar gritando as suas necessidades em oração. Porque quanto mais próximo você está de Deus, mais Ele revela a sua graça sobre nós, trazendo provisão além daquilo que nós precisamos. Quando nós cremos em Cristo, nós estaremos indo para a cidade juntamente com Ele. Que cidade é essa? Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quem caminha com Cristo vai para uma cidade que não foi construída pelas mãos humanas, mas foi construída pela própria mão do Senhor. O texto continua em Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, dizendo: todos esses todos que estão falando são os heróis da fé que constam em Hebreus capítulo 11. Morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quem caminha atrás de Cristo, caminha em direção à cidade que Ele edificou. E que cidade é essa? Não é Guararema, não é Salesópolis, não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, não é Salvador. A cidade que aqueles que caminham atrás de Cristo vão alcançar é a cidade celestial, onde não há dor, não há pranto, não há choro, não há luto, não há perca, não há derrota. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Então nós temos o encontro de duas classes de pessoas, dois grupos, duas multidões.
Nós temos o encontro de dois grupos. E a pergunta agora é, de que grupo nós fazemos parte? Dá uma cutucada no seu vizinho e diga para ele assim, e aí? Dá uma balançada na cabeça assim, e aí? Morte ou vida? Mas nós temos outros encontros. O segundo encontro que nós temos em Lucas capítulo 7 é o encontro de dois sofredores. Olha o versículo 13. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Quando Jesus vê aquela mulher, a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão. A palavra íntima compaixão aqui, no grego, significa ser movido pelas entranhas. Ser movido pela compaixão, ter compaixão. Por quê? Pois nesse tempo se achava que a sede das emoções eram as entranhas. As entranhas eram a sede do amor e da piedade. Quando a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, a Bíblia está dizendo que Deus foi movido em seu íntimo, Jesus foi movido em seu íntimo pelo sofrimento daquela mulher. Jesus foi movido no seu interior por aquela mulher. Jesus foi movido de coração, de corpo, alma, mente, para a necessidade daquela mulher. E Jesus se compadece dela, pois se identifica com os sofredores. Jesus se identifica com o sofrimento. Jesus se identifica com quem está passando por lutas e provações. Por quê? Porque ele mesmo é um sofredor. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, a Bíblia diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus não se compadece com quem sofre, porque ele está assistindo o sofrimento de quem sofre. Jesus não se compadece de quem sofre, porque ele é plateia, assistindo uma apresentação de alguém chorando, amargurado. Jesus se compadece de quem sofre, porque ele sofreu também. Ele se compadece de quem é desprezado, porque ele também foi desprezado. Ele se compadece de quem é humilhado, porque ele também foi humilhado. Jesus se compadece da nossa dor, porque antes de tudo ele sentiu dor também. Jesus está presente em nossos sofrimentos. Jesus está presente em nossa dor, em nossa angústia. Se nós achamos que estamos passando pela provação, pela dor, pela angústia, pelo choro, pelo sofrimento sozinho, nós estamos enganados, porque o nosso Deus nos acompanha no sofrimento e nos compreende, não porque ele nos assiste, mas porque ele está conosco e passa junto pelo momento da dor. Passar junto pelo momento do luto, passar junto pelo momento do sofrimento. É por isso que ele se compadece de nós. E ainda o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, porque não temos, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não temos um Deus longe ou aquém das nossas provações. Nós não temos um Deus distante do nosso sofrimento. Nós não temos um Deus distante da nossa provação. Nós não temos um Deus que abre mão de nós. Nós não temos um Deus que nos esquece. Nós não temos um Deus que nos abandona. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Deus não vai lhe abandonar na sua dor. O teu pai pode te abandonar, a tua mãe pode te abandonar, e a Bíblia é clara em dizer, pode ainda uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia!
que em Hebreus, quando o escritor escreve no versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, a palavra compadecer vem do grego sympateo, que significa ter o mesmo sentimento. Simpatizar com, sentir muito por, ter compaixão de. Deus sente a nossa dor, Deus sente o nosso sofrimento, Deus chora junto com o nosso choro, Deus não nos abandona em meio às lágrimas, Deus não nos abandona em meio ao pranto. Aliás, Ele está conosco e nós devemos a nossa vida a essa compaixão, porque em Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 22, o escritor Jeremias vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele para, ponto final. O que pode me dar esperança? Ele lembra, versículo 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O irmão viu que nesse texto, se o irmão quiser abrir, Lamentações capítulo 3, versículo 21, eu não sei se conseguem projetar aqui para mim o versículo 22, Lamentações 3, 22. O irmão vai ver que a palavra misericórdia repete 2 vezes. Quantas vezes? Quantas? 2 vezes. Porque no original hebraico, isso é o 22, as misericórdias, repete 2 vezes. No original hebraico, as 2 palavras não são as mesmas. A palavra misericórdia repete 2 vezes, mas no hebraico cada palavra é uma palavra distinta. Primeiro ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A primeira palavra misericórdia, que os irmãos podem ler, as misericórdias do Senhor, vem do hebraico chesed, que significa bondade, benignidade, fidelidade. Ele está dizendo: a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A benignidade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A fidelidade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E aí fidelidade é um termo mais extraordinário. Por quê? Porque a fidelidade não depende de nós. Porque Deus não tem fidelidade, Ele é a própria fidelidade. O apóstolo Paulo faz questão de escrever na primeira epístola de Timóteo 2,16, salvo engano, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, mesmo que nós mereçamos ser consumidos, Ele não nos consome porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é benigno. Aí o irmão vai ver que a palavra misericórdia repete uma segunda vez. As misericórdias do Senhor, a primeira vez, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A segunda vez, a palavra misericórdia, da segunda vez, vem do hebraico racham, que significa compaixão, carinho. A Bíblia está dizendo: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque o seu carinho não tem fim. Deus tem carinho pela sua vida, Deus tem carinho pela tua casa, pela tua família, Deus tem carinho, ainda que ao longo da tua vida, as suas experiências de vida tenham sido tão amargas, tão tristes, em Deus você pode abrir os braços e receber o toque do Senhor, porque Ele tem carinho pela tua vida, Ele tem carinho pela tua alma, Ele tem carinho pelo teu ser, Ele tem carinho pelos teus projetos. Deus tem carinho por você. Talvez você nunca recebeu um abraço do seu pai e da sua mãe. Talvez você nunca esteve num ambiente tão afetivo, mas em Deus você pode desfrutar do carinho que Ele, como pai, pode liberar aos seus filhos. Deus tem carinho por nós. Deus tem carinho pelas nossas vidas. E Ele diz: são novas a cada manhã. A palavra novas aqui significa fresco, recente, novidade.
significa que o carinho de Deus por nós nunca caduca, nunca envelhece. Ainda que nós pudéssemos esgotar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas em 24 horas, quando o relógio cruzasse meia-noite, as misericórdias do Senhor se renovariam sobre a nossa vida. Ainda que nós pudéssemos, ainda que a misericórdia de Deus fosse um cartão de crédito, e você estourasse o nível de misericórdia de Deus, a cada manhã Deus faria novas as suas misericórdias e o seu carinho por nós. Ele se compadece de nós. Jesus se identifica com aquela mulher e se aproxima dela, porque mais importante do que fazer o milagre dela, era fazer o milagre nela. Jesus se identifica com ela e se aproxima. Qual era a necessidade? Qual era o milagre? Ressuscitar o menino. Mas Jesus não vai direto no menino, ele vai direto nela. Porque mais importante do que fazer o milagre dela, era fazer o milagre nela. Mais importante do que você precisa em Deus é quem você é em Deus. Deus resolve quem você é para depois resolver o que você precisa. E enquanto Deus não resolver quem você é, você não vai ter o que você quer. Por isso que antes de ir no menino, Deus vai na mulher. Jesus vai na mulher. E ao ir na mulher, ele toca nela e diz: não chora. Não sofra. Parece lógico, não? Jesus diz para a mulher não chorar, tendo motivos para chorar, sem dar um motivo para ela não chorar. Jesus não dá motivo nenhum, porque Jesus é o motivo para que o nosso choro cesse. Jesus é o motivo para que o nosso pranto vá embora. Se Jesus não for o suficiente para consolar os nossos corações, nada mais vai ser. Você pode procurar em tantos outros lugares. Cristo é o único que pode trazer consolo verdadeiro ao nosso coração. Jesus se aproxima dela e fala: não chores. Mas por que não chorar se o meu menino morreu? Se eu já sou viúva? Não chores porque eu cheguei. E se eu cheguei, o suficiente. É o suficiente. Se faz o suficiente, você tem o suficiente. Cristo é o suficiente. Aquela mulher já havia perdido o marido. Ela já tinha um trauma, uma perda. Aquele menino, naquele tempo, era a única esperança de sustento que ela tinha. Além do apego emocional, é o filho dela, o único filho. Era a única forma de provisão que ela tinha. Porque os trabalhos naquela época eram um pouco mais pesados do que o de hoje em dia. Não era home office. Então era um pouco mais complicado trabalhar. E aquela mulher perde a única fonte de sustento para sobreviver. E a partir desse momento ela teria que viver de esmolas. Então ela já tinha o trauma de ter perdido o marido. Já tinha a dor de ser viúva. Agora ela tem a dor de perder o único filho. E a preocupação de não saber como vai sobreviver. E Jesus chega nela para acalmar primeiro a tempestade que havia nela, para depois, então, resolver o problema. Deus sempre acalma a tempestade interior para resolver o problema exterior. Deus sempre acalma o problema em nós, para depois resolver o problema através de nós. Porque geralmente a solução está bem diante dos nossos olhos. A gente é que não percebe. Quando nós vamos para o texto de Agar, que ela vai para o deserto, e ela se afasta do menino, porque não havia água, e ela deixa o menino para morrer, e ela caminha uma distância e se joga no chão, e ela ora. Quando ela ora, o anjo mostra para ela um poço. Você acha que aquele anjo cavou o poço na hora ou o poço já estava ali? O poço já estava ali.
Só que no meio da tempestade, no desespero de não saber se ia sobreviver ou não, ela não conseguia enxergar a solução que estava diante dos olhos dela. Por isso que antes de nos dar a água, Ele abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o poço que está diante de nós. Então Jesus vai em direção àquela mulher. E quando Jesus chega, Ele faz aquela mulher compreender que ela era amada por Deus e Deus não havia se esquecido dela. Jesus então toca no esquife. E olhe, qualquer pessoa que tocasse no esquife era considerada imunda. E devia se isolar da sociedade por um tempo, porque qualquer pessoa que tocasse na pessoa que tocou no esquife também seria imunda. Só que Jesus não tem nojo do necessitado, Jesus não tem nojo do pecador. Aliás, Ele se esvaziou de toda a sua glória para nos resgatar. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para resgatar aquele que se perdeu. Jesus não teve problema em descer, porque ali houve o encontro de dois sofredores, e o mesmo Jesus que encontrou a viúva que sofria, hoje está aqui para nos encontrar no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa amargura, tristeza, porque Ele se compadece de nós, Ele se identifica com a nossa dor. Aqui há um encontro entre dois sofredores. E por último, há um encontro entre dois inimigos. O último encontro que acontece é o encontro entre dois inimigos. Dois inimigos se encontram aqui, versículo 14 a 17. E chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui há o encontro entre dois inimigos, Jesus e a morte. Jesus e a morte se encontram. E a Bíblia nos mostra que de fato a morte é o último inimigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Jesus encontra com a morte. A morte de fato é um terrível inimigo, causador de tristeza e separação. A morte separa melhores amigos, os mais próximos irmãos. A morte separa pais e filhos. A morte leva embora nossas referências. E nós, aliás, vivemos um tempo complicadíssimo de morte de referências. E nós estamos numa dificuldade de reposição delas. A morte leva embora as pessoas que nós consideramos nossos pais na fé. A morte leva embora as pessoas que nós temos em grande consideração, em grande estima, e que nós temos como exemplo para a nossa fé. A morte separa os mais unidos e amáveis casamentos. Porque, aliás, a célebre frase é: até que a morte os separe. A morte causa geralmente danos irreparáveis. E por muitas vezes nos deixa sem chão.
Mas Cristo é o único que pode nos dar vitória e nos fazer triunfar sobre a morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, o escritor diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quem é esse? Jesus. Jesus aniquilou o império da morte, que estava sob o domínio do diabo, e livrou aqueles que estavam presos à servidão do diabo. E mais, o escritor da Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 a 58, vai dizer: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, o estado perfeito, isso que é mortal, a nossa vida, o nosso corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. A vitória que Cristo pode nos conceder sobre a morte vai fazer compensar cada dor, cada luta, cada marca, cada gemido que você deu pelo caminho servindo a obra de Deus. Nós temos a esperança que após o término da vida mortal, corruptível, após virarmos a curva da esperança, após ser cortado o fio de prata, nós temos a esperança que aquilo que é corruptível, essa carne, vai se revestir da incorruptibilidade, da imortalidade, e nós vamos viver para sempre com Cristo. Nós vamos viver para sempre com o Senhor. A morte pode até ser uma inimiga de oposição, mas ela nunca vai sair vitoriosa, porque nada que bate de frente com Cristo ganha. Nada que se opõe a Cristo vence. Nada que se opõe ao Senhor triunfa. É por isso que essa teologia da batalha espiritual não faz sentido. Porque o diabo não é um inimigo em pé de igualdade com Deus. O diabo não é um inimigo à altura de Deus. Aliás, o diabo já está sentenciado. Ele só está aguardando o cumprimento do veredito. E nós temos a esperança, porque essa cena da ressurreição do filho da viúva de Naim nos lembra o que acontecerá quando Cristo voltar e reencontrarmos os nossos entes queridos que estão na glória com o nosso Senhor e Salvador. Naquele grande dia nós vamos encontrar todos os nossos irmãos e irmãs, familiares e companheiros que se entregaram ao Senhor, combateram o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Por isso, meu irmão, não desista da sua família. Não desista de quem o Senhor colocou ao seu redor.
Não desista dos teus filhos, não desista dos seus irmãos, não desista dos seus pais, não desista dos seus primos, dos seus tios, dos seus familiares. Por quê? Porque em Cristo nós temos a esperança do reencontro, mas essa esperança só existe para quem está em Cristo. Nós não podemos abrir mão da nossa família. Nós não podemos abrir mão de quem Deus colocou ao nosso redor. Porque em Cristo nós temos a esperança do reencontro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm essa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Nós temos de Deus o consolo que nós vamos reencontrar aqueles que foram em Cristo. Por isso que nós não devemos abrir mão das pessoas que nós amamos. Nós não devemos abrir mão das pessoas que Deus confiou ao nosso redor. Porque quando nós abrimos mão de alguém que está ao nosso redor, nós abrimos mão de uma alma. E uma alma eterna. Tanto para o fogo da condenação, quanto para o céu de gozo. Alma eterna. E se nós amamos quem nós dizemos amar de verdade, nós não abriríamos mão dessas pessoas tão facilmente. O terceiro encontro é o encontro de dois inimigos e nos faz lembrar que Cristo quer nos ajudar a triunfar sobre a morte. E Cristo quer nos usar como um instrumento para que as pessoas que estão ao nosso redor triunfem também. Fica de pé, por gentileza. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E agora em oração você vai apresentar essas pessoas que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. O Espírito de Deus vai trazer ao seu coração, vai trazer à sua mente, trazer à sua memória as pessoas que você precisa orar, as pessoas que você precisa interceder. E eu vou pedir para que você comece a orar agora. Eu não sei se é ao seu pai, eu não sei se é a sua mãe, eu não sei se é o seu amigo, eu não sei se é o seu familiar, não sei se é seu primo, não sei quem é. Mas eu sei que Deus quer lhe usar para alcançar. Deus quer lhe usar para buscar aqueles que estão distantes. Deus quer te usar. Então comece a interceder. Comece a dizer: Deus, eu quero ver fulano, fulana ao meu lado aqui na semana que vem. Eu quero ver, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã. Há tempos eu não falo com ele, há tempos eu não falo com ela. Mas eu vou mandar uma mensagem no Zap. Vai falando com Deus. Eu me comprometo, Senhor. Eu me comprometo a buscar essas pessoas. Eu me comprometo, Senhor. Vai falando com Deus. Um pouquinho mais alto. Vai falando com Deus. Na medida em que você ora ao Senhor, Deus alcança quem você está apresentando. Deus alcança quem você está trazendo à memória. Deus tem carinho pela tua família.
Deus tem carinho pelos teus familiares, Deus tem carinho pelos teus amigos, Deus tem carinho pela tua alma, Deus tem carinho pelos teus projetos. Então vai falando com Deus, vai falando com o Senhor, vai orando a Deus e pedindo que Deus visite, que Deus alcance, que Deus abrace. Deus é poderoso. O Espírito Santo vai trazendo nomes à sua mente, ao seu coração. Apresente-os a Deus. Apresente-os ao Senhor. Porque na medida em que você ora, Deus quebra as algemas. Deus destrava as cadeias. Deus quebra as barreiras. Talvez há uma barreira na tua família. Talvez há uma barreira no meio da tua parentela, mas Deus quer quebrar as barreiras que separam a tua família. Vai falando com Deus, soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia e poder. Nós oramos, Senhor, ao teu santo e poderoso nome. Nós oramos, Senhor, e clamamos ao Espírito de Deus, porque nós cremos que o Senhor pode alcançar. Nós cremos que o Senhor pode abraçar essas pessoas aonde elas estão. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode entrar com libertação, com transformação, com mudança.